Proteína, o que ela é de verdade? No vídeo passado a gente falou sobre o carboidrato, a gente falou tudo sobre glicídio. Então, caso você não tenha assistido, clica no card que está aparecendo aqui em cima no vídeo e assiste lá antes de a gente partir para proteína, tá bom? E o próximo vídeo será sobre lipídios. Mas nesse vídeo, vamos dar atenção agora para proteína. Fala pessoal, meu nome é Juan Veloso e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E como eu já vinha falando com vocês no último vídeo, tá? A gente está começando a subir um pouco o nível, tá? Os primeiros vídeos foram mais introdutórios, mais curtinhos, sobre bioquímica, tá? Fisiologia humana um pouco também e tudo mais. E agora a gente está começando a elevar um pouco o nível, para a gente poder conversar aqui e entender um pouco mais a respeito desse assunto. Então pega papel e caneta, tá? Sempre tira prints aqui dos quadros que eu vou mostrando ao longo do vídeo e vamos nessa. Bem, tal como o carboidrato, a proteína ela é um macronutriente, beleza? Até agora, nenhum mistério. A proteína a gente sabe que ela é a base da sua alimentação. E entrando um pouco mais na bioquímica então, tá? A proteína, do que ela é formada? Ela é formada por aminoácidos, né? Como já foi conversado aqui nos vídeos anteriores. O aminoácido, tá? Aminoácido, se a gente dividir a palavra aqui, ó, amino, tá? Amino, aqui essa é a parte, tá, do grupo amina, tá? O grupo amina é formada pelo grupo amina e por ácidos, tá? E por ácidos, aqui o NH2 e aqui o C-OH. E ela é um anfótero, tá? Isso aqui é bom para prova também, tá? Cai muito em prova. Ela é anfótero, tá? Porque lá se disser assim na sua prova, a proteína é um macronutriente anfótero pela seguinte descrição. E aí vai te dar as opções lá. E uma das opções vai ser opção C, porque ela pode se comunicar tanto como ácido, tanto como básico. E vai ser essa a opção, tá? É por isso que ela é considerada anfótero. Agora presta uma atençãozinha aqui na parte química, tá? Olha só, aqui a gente tem um aminoácido, tá? Aqui a gente tem um aminoácido. Esse aqui, ó, vamos lá, aqui tem o grupo amina, tá? O grupo amina, lembra que a gente acabou de falar, o grupo amina, dupla OH, tá bom? E esse aqui é o radical, tá bom? Então, basicamente, o C, tá? Aqui tá fazendo o papel do radical, tá? E o que vai mudar de um aminoácido para outro? O que muda, tá? Lembrando que a proteína é formada por aminoácidos, a gente precisa, para entender a proteína, precisa entender o aminoácido, tá? O que vai mudar de um para o outro é somente o radical. Quando você vê isso daqui, essa estrutura toda aqui, tá? Com esse componente aqui diferente, você vai saber que se trata de um outro aminoácido, tá bom? E aí quando você tem uma ligação de vários aminoácidos desse aqui, tá bom? Você vai ter a proteína. Você precisa de muitos aminoácidos ligados uns aos outros, tá? Essa ordem entre a ligação dos aminoácidos, os tipos de aminoácidos que vão formar as diferentes formas de proteína, tá? Você sabia que existem mais de 300 aminoácidos diferentes? Só que só 20, tá? Basicamente, praticamente só 20 são capazes de formar proteína no nosso corpo. Só 20. E olha a variedade de proteína que a gente tem no nosso corpo. A gente vai entrar nos exemplos daqui a pouco. A gente tem muita variedade só com 20 aminoácidos diferentes, tá? Isso é porque a combinação pode se dar de N formas diferentes. E só de você combinar de ordem diferente essas ligações de aminoácidos, você já forma uma proteína completamente diferente da outra. Cara, esse é um assunto muito interessante. Fica nesse vídeo até o final que você vai gostar. Então vamos lá. Já que os aminoácidos são quem formam as proteínas, quais são os tipos de aminoácidos que a gente precisa entender? Isso cai muito em prova, tá? Além de ser um conhecimento fundamental caso você faça alguma faculdade na área da saúde, tá? A bioquímica, fisiologia humana, toda essa parte que vai falar sobre as estruturas do nosso corpo, funcionamento do metabolismo, etc. Você precisa dominar isso, tá? Então vamos lá. A gente tem os aminoácidos naturais, tá? Aminoácidos naturais, quem são eles? São os aminoácidos que o nosso corpo produz, tá? O nosso corpo já produz, por isso que são naturais. A gente tem os aminoácidos essenciais, tá? Por que essenciais? Porque o nosso corpo não produz, tá? A gente precisa consumir esses aminoácidos na alimentação, tá? Esses são os essenciais. E a gente tem os aminoácidos semi-essenciais, tá? Que são os aminoácidos que o corpo até produz, só que ele produz em baixa quantidade. A gente precisa consumir um pouco para poder complementar essa quantidade. Mas se a gente quiser simplificar, tá? E pensar numa característica fundamental da proteína, do macronutriente proteína, seria de que a proteína é o macronutriente talvez mais responsável pela construção e manutenção do nosso corpo, tá? Esse é o seu papel talvez fundamental e principal
da proteína. Então, qual que é o nome dessa ligação quando você junta dois aminoácidos diferentes para formar uma proteína, tá? Como que se chama essa ligação? Ela se chama ligação peptídica, tá? Ligação peptídica, tá? E durante essa ligação, tá, acontece uma coisa, um processo, anota aí, tá? Acontece um processo, que é o processo chamado de síntese por desidratação, tá? Por que síntese por desidratação? Porque nesse processo ele libera água, H2O, tá? É liberado durante o processo e você forma um grupamento, tá? Chamado grupamento amida. Então ele libera água e ele forma amida. Isso também é muito importante. Ah, mas então como que é essa proteína, tá? Vamos lá. Vamos aqui para a gente poder tentar entender da forma mais didática possível. Estou fazendo aqui bem simples, tá? Se você aí é um professor da área, alguém formado na área, tem um conhecimento um pouco mais aprofundado, eu peço até desculpas pela simplicidade que eu estou trazendo aqui, mas é porque o meu público realmente, eu estou buscando trazer informação para um público que ainda não tem esse conhecimento muito avançado, tá? Então fica aí, tá? Fica aí até o final para a gente conseguir entender bem aqui essa parte. Imagina comigo aqui, ó, que cada bolinhazinha dessa que eu coloquei aqui, tá? É um aminoácido, tá? É um aminoácido e você tem vários aminoácidos grudadinhos um no rabinho do outro, ó, tá vendo? Vários aminoácidos grudadinhos um no rabinho do outro, formando a proteína, tá? Isso aqui é uma proteína? Não é, tá? Por quê? Porque eu preciso de pelo menos 70 aminoácidos para formar uma proteína. Então eu não ia conseguir fazer aqui, desenhar aqui 70 aminoácidos, tá? Então eu tô só exemplificando de forma simples para a gente conseguir entender, tá? Então a proteína é uma ligação de muitos aminoácidos, tá? E quanto à identidade dessa proteína, tá? O que vai dizer que proteína que é essa, tá? Existem alguns fatores que vão dizer isso daí. Por exemplo, a quantidade, né? Eu falei que o mínimo é 70, mas pode ter muito mais. E aí vai formar uma determinada proteína. O tipo de aminoácido, tá? Aqui pode ser um aminoácido, aqui outro aminoácido, aqui outro aminoácido. Lembra que eu falei que a gente que tem cerca de 20 aminoácidos aí que formam proteínas do nosso corpo? Aqui pode ser um aminoácido, aqui pode ser outro aminoácido. Então, a disposição desses aminoácidos e a ordem que estão situados esses aminoácidos, você pode ter duas proteínas, tá? Com os mesmos aminoácidos na sua composição, só que só muda a ordem deles aqui. Pronto, já é outra coisa, já é outra proteína. Um exemplo disso é um experimento que foi feito, tá? Onde foi retirado uma proteína do cérebro e uma proteína lá do fígado, nada a ver. E eles perceberam que essas duas proteínas, essa que foi tirada do cérebro e a do fígado, elas eram formadas exatamente pelos mesmos aminoácidos. E eles pensaram, mas o que será que diferencia essas duas proteínas? Porque elas têm funções completamente diferentes. E o que diferenciava essas proteínas, observando, tá, era a ordem, a disposição dos aminoácidos. Olha que louco, você muda só a disposição e muda completamente a proteína, a função da proteína, o que ela faz, etc. Legal, né? Espero que tenha dado para você dar uma visualizada aqui, bem, ainda que simples, tá, na estrutura da proteína, como que ela é formada nessa questão da ligação peptídica. Bem, e se essa conversa sobre proteína fez algum sentido para você, curte o vídeo, cara, deixa o seu like, porque isso me mostra que vale a pena trazer material nesse nível aqui pro canal. Mas enfim, aqui a gente chega num ponto que pouca gente entende. A proteína, ela não é o único macronutriente importante. A questão, na verdade, não está nem em um macronutriente específico. A questão está em como que ele é utilizado. E como esse macronutriente vai ser utilizado depende muito do metabolismo. A gente vai entrar nesse assunto de metabolismo aqui no canal, mas primeiro eu preciso terminar esse assunto de macronutrientes com vocês. Então o próximo vídeo vai ser sobre lipídios, tá? Ou seja, a gordura. Assista a sequência inteira, assiste lá o vídeo de carboidrato, que foi o primeiro. Agora, concluindo de proteína, vá pro de gordura, para depois a gente entrar nesse assunto de metabolismo. E me diz aqui nos comentários o que você achou, você já viu esse conteúdo sendo abordado dessa forma. Obrigado por ter ficado até aqui, um forte abraço para você e até o próximo vídeo.